Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 41 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho, e a edição de hoje começa com um relato exclusivo. Atenção, o agente penitenciário que sobreviveu ao ataque de criminosos na Unidade Básica de Atendimento de Caxias do Sul conversou com a nossa equipe. Ele está no hospital depois de ter levado 6 tiros e ainda perdido o colega, né? Perdeu o colega, amigo, o Clóvis. Lembram dessas imagens aí? Lembram dessas imagens? A Gabi Lerina conversou com ele. Bom dia, Gabi. A Gabi já está com a gente na redação, não é, Gabi? E ele traz informações extremamente importantes que até então nós não tínhamos detalhe, né, Gabi? Exatamente, André. Olha, ele ainda está bastante abalado com essa situação, trouxe dados pra gente novos de como foi, relatou exatamente os momentos de pavor que ele viveu dentro desta UPA, lá na região de Caxias do Sul. E para começar já o jornal, vamos ouvi-lo agora. Gosto do meu serviço. E quando eu entrei no concurso, eu sabia dos riscos, né? Até a minha esposa, eu converso com ela não quer que eu volte, ela se preocupa, né? Mas eu disse para ela que ela sempre tem que estar preparada, porque a gente não conhece a cabeça dos vagabundos. Eles são muito ruins. Então, mesmo você prestando uma ajuda, você dando um apoio, é isso aí que tu recebe de troca. Ele se referindo aí à ajuda porque era um preso que estava passando mal e eles, naquele momento, como ele disse, né, sabia de toda a situação, né, Gabi? Quando ele entrou para o concurso, sabia dos riscos, mas aí enfrentou toda essa situação que daqui a pouco vamos trazer mais detalhes. E ele traz algumas informações muito importantes, inclusive sobre o deslocamento deste preso lá do presídio até a unidade de pronto atendimento de Caxias do Sul, que fica na Zona Norte. Aí era o preso que ia ser resgatado, todos lembram deste caso, o preso que ia ser resgatado, e aí houve essa tentativa de resgate. Aí o momento que 3 criminosos, junto com o motorista, estão em fuga, e lá dentro acontecem, portanto, os tiroteios, vítima fatal, o Clóvis, um dos agentes penitenciários. Mas daqui a pouco nós vamos trazer detalhes e informações nesta entrevista exclusiva com o sobrevivente. Ele que levou 6 tiros deste criminoso em fuga. E depois o criminoso tirou a própria vida aqui em Porto Alegre, quando foi cercado pela polícia. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Põe aí a sirene da polícia. Teve caso de polícia dessa madrugada aqui em Porto Alegre. Olha a imagem. A invasão de uma sala comercial, um prédio aqui em Porto Alegre. Foi no bairro São Geraldo, zona norte da capital. Isso tudo começou durante a madrugada, né, Gabi Lerina? Começou durante a madrugada desse homem que, segundo os próprios policiais, estava transtornado, que estava sendo perseguido e correu, invadiu diversos locais até o momento que ele entra nesta sala comercial, quebra um vidro, fica ferido. E ali ficou pelo menos 3, 4 horas até ser resgatado pelos policiais, Gabi. Parou hoje esta área aqui de Porto Alegre, na zona norte da capital, em função do resgate deste homem, né, André? Que apareceu ali gritando simplesmente, e de manhã começou a gritar, de madrugada ainda. A polícia, os bombeiros foram inclusive acionados para fazer o resgate, para poder entender. Num primeiro momento, ninguém sabia o que estava acontecendo, tinha apenas um homem na janela que gritava. E aí temos a imagem, inclusive, dele depois. E alto, né, Gabi? Olha aí a altura. Bastante alto. A gente não entendeu bem o que aconteceu, como que ele ficou preso, né? Daqui a pouco a gente vai saber os detalhes com o Guilherme Roquette, que esteve toda a manhã acompanhando essa ocorrência Já aqui tem na chamado zona norte dele da capital. Vamos ouvir então o Guilherme, que traz de lá do local as informações. 11h45, Guilherme Roquette ao vivo. Lembrando que este caso começou ainda durante a madrugada. As pessoas assustadas porque ele gritava, ele corria, ele tentava invadir prédios e tentava invadir casas. Traz os detalhes pra gente. Guilherme Roquette, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Exatamente. Esse cidadão, ele teria passado em outras casas ali da volta. É uma rua até um tanto quanto comercial, então nem todas as residências tinham pessoas dentro. Inclusive esse prédio que foi invadido por esse cidadão, ele não tinha ninguém dentro, de acordo com o que nos disse a Brigada Militar. O que aconteceu? Ele já ainda invadiu esse local pela madrugada. Por volta das 6 horas da manhã, o policiamento foi acionado. Quando os policiais chegaram, ele ainda
estava na parte de fora do prédio, ainda estava ali depois da grade de entrada, mas ainda não tinha invadido o espaço dessa sala. E aí o que aconteceu? Ele disse que teria comentado com algumas pessoas, lá isso depois até a polícia ainda precisa ser bem apurado, mas ele teria comentado com alguns moradores, com algumas pessoas do local de que estaria sendo perseguido, mas a Brigada Militar acredita que isso se deve ao fato dele ter, da possibilidade dele ter usado drogas, né, algum tipo de entorpecente e não está exatamente no seu juízo mental mais adequado. Bom, quando os policiais chegaram, então, o que ele fez? Ele acabou invadindo esse prédio e o desdobramento a gente conta em seguida. Muito bem, e só lembrando rapidamente, Guilherme, ele já tinha passagens pela polícia, mas neste caso aí, ele não tinha cometido nenhum crime, não tinha assaltado. Ele, de fato, estava transtornado, é isso? Sim, é isso aí. Inclusive, as passagens pela polícia dele são relacionadas a drogas, mas o comandante da região não nos comentou e também não tinha informação se havia alguma passagem por furto. As passagens dele são relacionadas a questões de drogas. Muito bem, até daqui a pouco. Obrigado, Guilherme Roquete, pelas informações. 11 horas e 48 minutos. Atenção, tem um recado muito importante, porque a operadora TIM está com uma novidade para você. É isso mesmo. É a música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar também de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. Coloca o som aí, Douglas. É o estilo que você escolher, mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. Com o TIM Pré-Top, a música não para. E nem você para, né? Ficar dançando, se divertindo o tempo todo. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. 8 gigas para curtir muita internet mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Quem compara, vem para a operadora TIM. TIM, imagine as possibilidades. Aumenta o som. Muito bem, dado o recado, atenção, hora certinha, faltando agora 10 minutos para o meio-dia, isso, 11 minutos para o meio-dia. Polícia no combate, atenção, polícia no combate. A pornografia é daqui a pouco, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É daqui a pouco, mas agora é um outro assunto. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre este caso aí que eu disse, da polícia em ação no combate à pedofilia. Atenção para este caminhão, um acidente inusitado no norte do estado. Olha esse caminhão descendo a ladeira e o detalhe, o motorista, Gabi, desesperado tentando frear este caminhão, Gabi. Tentou, mas não conseguiu, André. O caminhão desceu ladeira abaixo e levou junto 2 veículos, um trator, um poste de energia elétrica e só parou quando arrebentou um muro de uma casa, um portão de uma casa. Que situação, André. Pensa só nisso que aconteceu lá em Seberi. Olha ali, coitado do motorista que tentou segurar esse caminhão, de acordo com eles. Gente. Teve uma falha mecânica que não conseguiram controlar, não conseguiram frear o caminhão. E aí o caminhão desceu ladeira abaixo. Imagina, André, se estivesse passando algum veículo naquele momento. A moto passou, né? A moto passou minutinhos antes ali. Imagina, só ninguém se feriu, claro. Só muitos e muitos estragos ali, né? Danos materiais. Olha o trator. Ficou ferido. Olha lá, foi. Olha o trator. Imagina se tem alguém dentro desse carro branco ali, Gabi. Agora, o que é importante a gente chamar a atenção, como a Gabi disse, foi em Seberi. Eu estava lendo há pouco a respeito disso, Gabi. É um problema agora que os moradores estão tentando com a prefeitura alguma solução. Porque assim, ó, município pequeno, é muito importante o comércio nesses locais para movimentar a geração de emprego, de renda. É muito importante. Só que tem um detalhe, são lojas que estão numa ladeira. E aí, como que os caminhões vão fazer o descarregamento das mercadorias? A gente olhando aí não parece tanto, mas ela é uma ladeira. Não, ela é bem inclinada. Ela é bastante inclinada. Então é isso que eles estão vendo, alguma solução. Eu tive pensando daqui a pouco, Gabi, fazer aqui tipo aquelas rampas que tem para lavagem de carro, algo nesse sentido, já que são lojas que já estão estabelecidas há muito tempo e nem tem muito espaço também para se mudar, porque são municípios pequenos. Agora, uma solução tem que ter, é o terceiro acidente com caminhões neste mesmo local. E isso serve de alerta, porque nós temos no estado, Gabi,
ladeiras em praticamente todos os municípios. Imagine neste caso aí de Seberi, quanta coisa poderia ter acontecido. Imagina, o próprio gente motorista ter se ali, ferido, morrido, vocês viram ali, ó, André? põe aqui, deixa eu mostrar. O motorista, ele já, já bem no início, ele começa a correr, ó, tá aqui ele correndo, tentando entrar no caminhão, correndo junto à roda, um perigo, um E perigo. o caminhão vai ganhando velocidade, só não ganha mais velocidade porque encontrou pela frente veículos e um trator, né? Não, o trator, e isso é muito comum no interior, tá aqui ele correndo, ó, do Estacionado lado o da trator roda. ali. Do lado da roda, tá aqui ele correndo. Olha o perigo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele correndo, tentando subir e não consegue. Aí o carro bate num trator e por pouco não invadem uma casa. Lembrando, é a terceira vez que acontece, uma solução está sendo buscada junto à prefeitura e, de fato, precisa encontrar uma solução para que não aconteça algo mais grave. Terceira vez que acontece acidente nesse mesmo local. Fica a dica aí, importante chamar a atenção para isso. Obrigado ao pessoal lá da Rádio Seberi, né, que autorizou aí a divulgação dessas imagens. Seberi, norte do estado, querida cidade de Seberi. 11 horas e 52 minutos. Agora atenção, porque a polícia está no combate à pornografia. Coloca aí a sirene. É a polícia em ação. Pornografia infantil. Lá em Uruguaiana, na fronteira oeste, 2 pessoas presas hoje de manhã. O delegado Vinícius Naan está ao vivo com a gente para falar sobre esta investigação e essas prisões. Delegado, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por conversar com a gente. Bom dia, estou ouvindo perfeitamente. Muito bem. Delegado, o senhor pode explicar como é que foi essa investigação? Porque aí na fronteira, não sei se tinha também parceria com já municípios aí da região ou mesmo com um país vizinho. O que o senhor pode falar dessa operação para a gente, dessa investigação, por favor? Pois bem, a gente na manhã de hoje cumprimos 6 mandados de busca e apreensão em razão de crimes, né, relacionados à pornografia infantil. Certo. Porque a gente acabou recebendo os registros de ocorrência, né, de vários crimes que eram da mesma prática, né, a mesma sistemática. Como ocorria. Os suspeitos, eles acabavam entrando em contato com adolescentes, pediam fotos íntimas para ela e elas forneciam. Faziam amizades, delegado, enviavam. pelas redes sociais, faziam amizades, iam conquistando confiança? Exatamente, entravam em contato, mantinham uma conversa inicial e após isso avançavam, né, e pediam que elas enviassem fotos íntimas, né. A partir disso, a partir do recebimento dessas imagens, eles acabavam começando a chantageá-las e pediam mais fotos, alguns pediam dinheiro e sob ameaças dessas imagens serem divulgadas em redes sociais e serem divulgadas para familiares e para amigos. A partir, se a vítima não mandasse, não atendesse, né, as chantagens, eles acabavam divulgando. Meu Deus. A partir disso, a gente identificou os suspeitos e representamos pela busca na casa deles para angariar os celulares, né? Porque esses crimes eram cometidos através dos celulares deles. Certo. Gabi, e daí, na manhã de hoje, deflagramos a opção. E 2 adultos foram presos em flagrante. Tá. Delegado, a gente tem um pouco de dificuldade, já que o senhor está na fronteira também, com o contato da internet, mas nós estamos conseguindo compreender bem, apesar de um pouco de dificuldade. A minha colega Gabi Lerina tem uma pergunta para o senhor, Gabi. Delegado, teve um menor apreendido, né? Qual que era a função desse menor, delegado? Pois é, Gabi. A questão do adolescente, aí ela é relacionada com a pornografia infantil, mas é um outro caso, um caso específico, que é a partir de uma denúncia que professores do Instituto Federal Farroupilha fizeram para a polícia de que um aluno seria consumidor de pornografia infantil, de imagens de crianças, né? E
esses professores eles receberam um e-mail anônimo denunciando esse colega, esse aluno, né, da instituição. A partir disso, eles comunicaram à polícia e a gente iniciou a investigação. Descobrimos, ao longo da investigação, que o adolescente ele seria induzido e ensinado por uma pessoa que se dizia hacker a acessar a Deep Web, a pornografia infantil. Nesse contexto, a gente cumpriu a mandado de busca e apreensão na casa dele, na casa dessa pessoa e no Instituto Federal Farroupilha. Encontramos imagens de pornografia infantil na casa dele e ele foi apreendido em flagrante, o adolescente. Muito bem, nós estamos conversando com o delegado Vinícius Nahan, que é responsável por essa investigação. Portanto, foram 6 mandados, né? Sendo que 2 homens presos e 1 menor apreendido, crime relacionado à pornografia infantil na fronteira oeste do estado. E agora o delegado nos trazendo exatamente detalhes sobre esta operação que aconteceu na manhã de hoje. Foi na manhã de hoje que aconteceu essa operação, né, delegado? A Gabi tem uma pergunta para o senhor. Eu tenho sim, ainda, delegado, falando sobre essa situação dessa escola, desse instituto envolvido, Instituto de Educação. É possível que esse menor também tenha acessado os computadores da escola para ver esse tipo de situação de crime, de fotos, enfim, delegado? Pois bem, a gente cogitou essa possibilidade e por isso, em razão disso, a gente representou pela busca e apreensão no Instituto. E lá no Instituto a gente e CPUs, né, seriam usados pelos alunos. Além disso, esse adolescente, ele usava um notebook que foi fornecido pela própria instituição e também apreendido. Tá certo. Delegado, a gente quer agradecer muito ao senhor, delegado Vinícius Nahan. A investigação vai continuar. As pessoas não têm muito... a gente... Poxa vida, né, Gabi? As pessoas acham que conseguem cometer o crime e ainda mais quando estão na Deep Web. O que é a Deep Web? Muita gente não conhece. E é um pouco assim, resumidamente, é um acesso que se tem na internet muito profundo, né? Muito de difícil acesso, mas por onde circulam muitas coisas indevidas. E é este caminho que os criminosos usavam. E agora a polícia, portanto, conseguiu interromper. É isso que eu digo. O crime, ele acontece. As pessoas tentam. Mas a polícia está atenta e consegue barrar, consegue interceptar, como aconteceu hoje de manhã nesta operação contra a pornografia infantil na fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul. E atenção, uma entrevista exclusiva. Daqui a pouco, né, Gabi, os detalhes de uma conversa com aquele... Lembram daquele caso que aconteceu em Caxias do Sul cerca de 2, 3 semanas atrás? Na verdade, foi dia 7 de junho, né? 7 de junho que aconteceu. Foi por volta de 3 horas da madrugada. Lembram daquele agente que se sentiu mal, que estava com dores no... Agente não, aquele detento, que tá ali ele, ó, com um blusão claro, que se sentiu mal, foi levado para atendimento de emergência na unidade de pronto atendimento lá em Caxias. E aí, na verdade, era uma cilada, na verdade, era uma armação para conseguir resgatar este homem. Nesta tentativa de resgate, um agente morreu e um outro ficou ferido. E este agente que ficou ferido está internado e conversou há pouco com a Gabi Lerina, conversou há pouco com a Gabi Lerina, trazendo detalhes que nós ainda não tínhamos conhecimento, extremamente importantes para a gente compreender esse processo aí, né, Gabi? Em seguida, a gente já vai mostrar um trechinho. Vamos sim, mas é só para trazer e relembrar as pessoas e também trazer essa informação de que esse agente penitenciário que sobreviveu a esse ataque, a essa tentativa de fuga e conseguiu até no momento fugir, porque depois ele foi encontrado esse detento dias depois pela polícia. Ele estava nessa UPA, nessa unidade de saúde, com um outro detento. Eles estavam lá atendendo ele e o Clóvis, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi morto nessa ação toda criminosa. Ele já estava nessa UPA, André, com um outro detento que estava fazendo um tratamento oncológico. E eles foram surpreendidos, ele estava lá com um detento, pedidos por um atendente lá da unidade que disse para ele: por favor, o senhor tem como dar uma ré
mexer lá na sua viatura da SUSEP, para tá chegando um outro detento agora que está em situação urgente e a gente precisa que o senhor só faça uma ré no carro. Foi quando ele foi lá na rua e foi dar ré no veículo e acabou tendo que ajudar a esse detento que estava chegando numa outra viatura. E daqui a pouco eu conto o que aconteceu, né, André? Então fica aí uma das novidades. Estes 2 agentes não fizeram o transporte do criminoso. Eles já estavam na unidade de pronto atendimento em Caxias. Vamos escutar um trechinho do que disse ele? Naquele momento ali, o que me restou foi me trancar, né? Acreditava eu que eles iriam passar ali pela porta e terminar de me matar, porque geralmente é o que acontece, né? Então eu esperei ali que eles terminassem de me matar. Muito bem, em seguida a gente vai trazer mais relatos impressionantes e ele dizendo que a partir do momento que fez, Gabi, que fez o concurso, sabia dos riscos que enfrentaria e daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes a respeito disto que aconteceu. Ele que ainda segue internado e desejamos pronta recuperação. Repetindo, ele conversou há pouco com a colega Gabi Lerina. Agora 12:02, o Internacional venceu a segunda partida do Brasileiro e Diego Aguirre tá feliz da vida. Já não podemos falar o mesmo do Grêmio, não é mesmo, Jeremias Werneck? Oi, Jeremias, boa tarde. Oi, André, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Rio Grande. O Tricolor ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Contra o Santos, parecia que ia dar, o Grêmio saiu na frente, depois tomou um empate, o Grêmio fez 2-1, tomou um novo empate, e o jogo do Grêmio teve de tudo, viu? Teve falha, teve discussão, e teve mais um resultado que não é bom para o Tricolor. O Grêmio continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Thiago Nunes elogiou o desempenho, mas o torcedor quer resultado. E o Grêmio ainda não conseguiu entregar isso no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre a vitória do Inter em Chapecó e esse empate com gosto amargo do Grêmio dentro da arena. Mas é daqui a pouco. Agora 12:03, coloca a sirene aí pra gente. Coloca a sirene. Atenção, exclusivo. Lembram deste fato aí, deste resgate que aconteceu em Caxias do Sul? Pois a nossa equipe conversou com o agente penitenciário que sobreviveu a este ataque de criminosos. Nesta tentativa de resgate, houve uma tentativa, o preso ele não fugiu junto ali com os que estavam tentando resgatá-lo, mas fugiu e fez o pai e a filha de refém num outro veículo e fugiu. Bom, todos lembram, isso aconteceu no início do mês, foi no dia 7 de junho, por volta das 3 horas da madrugada. Nós conversamos com este agente que sobreviveu e quem vai trazer também detalhes deste caso é o Guilherme Roquette, porque nós estamos trazendo relatos exclusivos e que são fortíssimos. Detalhes do que aconteceu. Um desses detalhes é que ele não estava, os 2 agentes, o que ficou ferido e o que morreu, o Clóvis, eles não fizeram o transporte deste preso, né, até a unidade de atendimento. Eles já estavam ali com um outro preso que já era um preso que já, mais de uma vez já tinham levado para atendimento, tem doença, tem câncer, e eles já estavam, portanto, dentro da unidade de saúde. Guilherme Roquette. Pois é, André, exatamente esse eu acho que é o fato principal com relação a esse caso, porque esses 2 agentes penitenciários já estavam, como você disse, dentro dessa unidade de saúde e quando então se depararam com essa outra viatura chegando com um outro preso sendo transportado. Esse preso ele simulava dores muito fortes, dores renais possivelmente, e ele estava algemado com as mãos assim, ó, para a parte de trás do corpo, de acordo, né, com o que a gente viu aqui no relato do agente. Só que ele se contorcia muito, se debatia, chegava inclusive a cair no chão dentro da unidade lá. Foi quando então os agentes entenderam que seria melhor passar as algemas para a parte da frente. Quer dizer, tudo já era teatro, preso, é isso? O que é um procedimento, inclusive... sim, em princípio tudo era um teatro, mas segundo a gente era um teatro com uma realidade muito grande, muito intensa. Mas o que eles fizeram? Eles passaram as algemas para a parte da frente do corpo desse preso, porque cada vez que ele se debatia, cada vez que ele caía, o que acontecia? Ele se machucava, ele machucava o pulso, se apertava, enfim. Isso possivelmente, o fato dele não estar com as algemas para trás nesta posição e estar com as algemas para frente, facilitou depois a fuga
quando houve então a chegada desse automóvel com essas pessoas que estavam vestidas com roupa preta, e aí já chegaram gritando, dizendo é um resgate. Foi então que houve essa intensa troca de tiros, André. E a Gabi conversou há pouco com ele e, repetindo, ele trouxe detalhes, inclusive, Gabi, uma possibilidade, eu não sei se isso ele chegou a conversar contigo, do que teria feito este preso ainda lá dentro da penitenciária para provocar determinadas dores, porque, como disse o Guilherme, era muito real, né, a dor que ele sentia no abdômen. E será que ele teria provocado essa dor? Teria tomado algo, né, Gabi? Pois é, de acordo com o próprio agente que me contou, ele disse que há uma suspeita, bastidores dizem, de que ele teria bebido detergente dentro da cadeia para simular uma dor que seria real. Então não seria pedra nos rins, não seria uma dor renal, né, algum problema, mas sim teria tomado detergente na prisão para chegar lá no posto, para chegar na unidade e para ter realmente algo para que fosse investigado pelos médicos. Vamos ouvir mais um pedaço, mais um relato desse agente agora. Gosto do meu serviço. Quando eu entrei no concurso, eu sabia dos riscos, né? Até a minha esposa, eu converso com ela não quer que eu volte, ela se preocupa, né? Mas eu disse para ela que ela sempre tem que estar preparada, porque a gente não conhece a cabeça dos vagabundos. Eles são muito ruins. Mesmo você prestando uma ajuda, você dando um apoio, é isso aí que tu recebe em troca. Olha a frase que forte. Depois a gente ouve uma outra parte. Para quem não acompanhou, nós ouvimos, a Gabi Lerina ouviu agora há pouco o relato deste agente penitenciário que ficou ferido nesta ação de resgate que aconteceu dia 7 de junho lá em Caxias do Sul. O colega dele, o Clóvis, não resistiu, morreu. Então, veja o relato dele. A própria esposa não quer que ele volte a trabalhar, mas ele diz que isso faz parte, inclusive já disse para ela que ela tem que estar preparada. Vejam só, né, Gabi? Que ele vai voltar, André. Ele vai voltar. Ele trabalha como agente da SUSEP há 3 anos. Tá? Ele trabalha há 3 anos, ele disse que vai se recuperar e que ele vai voltar. Inclusive, ele me disse, eu sei que essa é a 2ª profissão mais perigosa do mundo. Só fica depois de quem trabalha em mina, né? E lembra? Os mineiros, né? Que ficam no subterrâneo. Depois disso, vem o agente penitenciário. Lembra que nós comentamos aqui, inclusive, né, o porquê deste homem que está atirando, se beneficiando das algemas para frente, porque ele teria, pelo procedimento, seria as mãos algemadas para trás. A mão para trás seria praticamente impossível ele conseguir pegar a arma com aquela agilidade e dar um tiro como ele fez e matou o agente Clóvis. E na época nós comentávamos aqui, Guilherme, Gabi, quem está nos acompanhando, que também o agente naquele momento, sentindo a dor, né, o problema de saúde do preso, que existem protocolos. Então ele também nesse momento, ele mesmo disse ali no relato, não nessas palavras, mas algo assim, a gente num gesto, né, de humanidade. Ele se compadeceu, querendo André. Colaborar e aí não sabe o que passa na cabeça dos vagabundos termo usado ali por esse agente. Gabi. Ele disse que ficaram muito compadecidos porque ele realmente parecia que estava com muita dor. Ele se contorcia, se jogava no chão, como disse o Gui, também trouxe informação. Ele se jogava no chão, ele batia o joelho, ele batia a cabeça. Eles ficaram, os agentes, preocupados. Nossa, ele está com muita dor, vamos ajudá-lo. Esse foi o pensamento dele. Inclusive, ele traz agora pra gente, vamos ouvir mais um trecho em que ele conta como foi a morte do parceiro dele, do Clóvis. Vamos ouvir. O Clóvis vem lá pelo corredor da garagem, ele vem voltando, mas um tiro passa muito próximo da cabeça dele, embaixo da parede. Ali, naquele momento, ele retorna e ele procura ali abrigo, né? Ele se esconde, né? Ali, fica em posição de defesa. E aí, o Clóvis continua lá. Quando eu levo o tiro na cintura, cai um objeto que parecia ser uma arma longa. Todo mundo acreditava que era uma agulha, mas não era o meu cinto. Então eu vejo que quando ele me movimenta ali, ele olha para frente e aí consegue visualizar meu cinto que estava com os 2 carregadores. E ali ele toma posse desses 2 carregadores, né? E aí é onde ele vai sair pela esquerda, que é a área onde estava o Clóvis. Ali é onde o Clóvis se depara com ele, efetua os disparos. E a troca de tiros ali é onde ele tira a vida do colega Clóvis. Muito bem, esse é o relato desse agente penitenciário que está internado ainda, está em recuperação e contando os detalhes do que aconteceu naquela madrugada do dia 7 de junho, nesse resgate deste preso
que aconteceu dentro da unidade de pronto atendimento na Zona Norte de Caxias do Sul. Vamos acompanhar, Gabi? André. O primeiro trecho, logo em seguida, Guilherme. A gente só vai colocar agora, mais uma vez, muita gente chegando com a gente, 12:11, o relato feito agora há pouco para a Gabi Lerina, deste agente penitenciário que ficou ferido e junto com ele o Clóvis, o colega dele, que infelizmente perdeu a vida nessa troca de tiros. Naquele momento ali, o que me restou foi me trancar, né? Acreditava eu que eles iriam passar ali pela porta e terminar de me matar, porque geralmente é o que acontece, né? Então eu esperei ali que eles terminassem de me matar. Esse já é outro relato. Teve aquele primeiro relato dele contando dessa profissão, que é muito arriscada e perigosa. E esse relato que entrou, Gabi, que é a hora que ele fala que precisou se fazer de morto, né? Para conseguir salvar a própria vida depois de ter levado 6 tiros. Exato. Deixa eu só ajudar a explicar um pouco, André. É o seguinte, ó. Quando ele está numa parte especializada onde fica o atendimento para os presos, os detentos, ele está na porta e aí ele recebe, está entrando um enfermeiro, uma pessoa que trabalha na unidade de saúde e olha para ele e faz um sinal assim com o olho para que ele olhasse para o lado. Ele entendeu que alguma coisa não estava bem. Quando ele abre a porta, ele enxerga uma pessoa vestida com roupa preta que ele imaginou o seguinte, deve ter sido apoio, deve estar chegando algum colega da Polícia Civil, ele imaginou. Foram, assim, questões de fração de segundos. Quando ele observou as armas que eles estavam utilizando, não eram armamentos da polícia utilizados aqui. Por exemplo, tinha um fuzil. Quando ele viu o fuzil, a pessoa olhou para ele, o suspeito, o bandido olhou para ele. E aí, quando eles se viram, ele voltou para trás da porta. E aí, ele fica na porta. E aí, os bandidos atiram contra a porta, André, sem parar. E foi nesse momento que ele é atingido. É nesse exato momento que ele recebe os 6 tiros, os 6 disparos, e aí cai no chão, André, mas ele fica consciente. Aí tu imagina a situação desse agente e como ele foi treinado, ele é treinado, Esse do detalhe é o Clóvis, né? Esse no detalhe é o Clóvis, que é o que morreu. Isso. É o agente e o Clóvis que morreu. Isso. Esse no detalhe ali, o momento que ele está atirando, ó. E chega, eu acho que termina ali a munição, né? Ele chega a olhar, o criminoso olha para a arma, vê se... E aí termina ali a munição e ele volta. E aí depois atira então contra o outro agente, Gabi. André, esse que a gente está vendo é o agente que a gente conversou que não quer ser identificado, André. Só para a gente trazer a informação direitinho para quem está nos assistindo. É importante a gente deixar isso bem claro, porque até então nós tínhamos a informação de que aquele ali seria o Clóvis, que é o que morreu. Então nesse momento ali, Gabi, é quem nós conversamos há pouco. Isso. André, então é o seguinte, deixa eu só te trazer essa informação também que ela é importante. Quando o agente está no chão, ele está deitado no chão e já está praticamente atingido, não consegue mais se locomover, sente que está imobilizado, ele continua consciente, André. Imagina a situação, ele consegue ver tudo o que está se passando, mas ele fecha o olho e se finge de morto, porque ele imagina que o que vai acontecer é que eles vão terminar com a vida dele. Ele estava esperando por isso. E é nesse momento, a gente vai ouvir esse relato daqui a pouco, em que o preso, o Guilherme, vai em cima dele, começa a mexer e pega a arma dele. E é a arma dele que é utilizada para matar o Clóvis. Não, e imagine a eternidade que foi para ele, ferido, caído, ficando quieto para não demonstrar nenhuma reação, né? E podia esperar naquele momento qualquer coisa, inclusive uma rajada de tiros. Não sabia mais o que vinha pela frente. Não sabia mais o que vinha pela frente. Nós temos mais uma sonora para ver, um trecho. Vamos ouvir aquele primeiro, já em seguida o Gui fala, aquele primeiro trecho em que ele relata, né, inclusive o risco da própria profissão. Escutem. Gosto do meu serviço. Quando eu entrei no concurso, eu sabia dos riscos, né? Até a minha esposa, eu converso com ela, ela não quer que eu volte, ela se preocupa, né? Mas eu disse para ela que ela sempre tem que estar preparada, porque a gente não conhece a cabeça dos vagabundos. Eles são muito ruins. Mesmo você prestando uma ajuda, você dando um apoio, é isso aí que você recebe de troca. Eles são muito ruins, mesmo você prestando uma ajuda. Para a gente finalizar, o Guilherme tinha chamado, né, Gui? Eu queria só comentar que nesse tipo de ação, normalmente as armas têm um grande poder, né? Então, assim, foi muita sorte ter uma porta, pelo menos, para o agente poder se proteger, porque senão, talvez o resultado seria outro ainda diferente.
Gabi. Não, exatamente isso, né? E todo esse pavor, todo esse medo, André, e mesmo assim, esse agente que prefere não se identificar agora, porque ele está se recuperando desses 6 disparos que ele levou, inclusive um deles foi no fêmur, então ele está num tratamento longo, ele chegou a ir para casa um tempo, teve que voltar porque estava com muita dor em casa, André, e agora nesse momento ele segue internado em uma instituição aqui do Rio Grande do Sul para se recuperar. Ele é casado, ele tem família e ele vai voltar a trabalhar porque ele disse que ele nasceu para isso, André. Mais uma das profissões que a gente deve admirar e reconhecer o trabalho, né? Como tantos aí profissionais da área da saúde que se dedicam nesse momento aí de pandemia, temos os agentes penitenciários, né, que trabalham numa função, a segunda de maior risco, né? Então vejam só o quanto que é um trabalho tenso e ele diz que vai voltar. A ele nós desejamos uma pronta recuperação e que a família compreenda, né, o desejo dele de voltar. Eu sei que é bastante difícil para a família, mas que ele se recupere o quanto antes. Fica aí a nossa solidariedade e o nosso reconhecimento a esta profissão tão importante que é e que a gente, de fato, não tem tanto conhecimento quando tem, infelizmente, acontece esse tipo de coisa, né? Impressionante, olha. 12:17, agora temos um recado dos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contrato. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Coloca a sirene, gente, coloca a sirene. Olha só, teve perseguição? Teve alucinação? Também teve. De acordo com a polícia, teve alucinação. Foi nessa madrugada um homem que invadiu casas, corria, dizia que estavam procurando, que estavam correndo atrás dele. Deixou moradores apavorados, foi na madrugada de hoje, ali na zona norte de Porto Alegre. Depois ele entrou num prédio, escalou, né? Mesmo com toda o problema que vivia, pelo que se sabe, como disse, alucinado, teria consumido drogas, e escalou, né, ali o segundo andar daquele prédio de vidro, um prédio comercial, quebrou o vidro e ameaçou depois de se jogar. Tudo aconteceu no bairro São Geraldo, aqui em Porto Alegre, por volta de 4 horas da madrugada. O Guilherme Roquete acompanhou e vai trazer os detalhes pra gente, né, Gui? Exatamente, André, porque esse caso ele começou por volta das 4 horas da madrugada e veja só, se desdobrou até perto das 10 horas da manhã, quando a gente saiu de lá para se deslocar aqui para Viamão, para uma outra história que a gente ainda vai contar aqui no SBT Rio Grande. Mas vamos lá. Esse cidadão, ele chegou próximo de algumas casas, teria, segundo alguns relatos que nós colhemos ali no local, até invadido alguns locais e pedido para que um ou outro morador chamasse a Brigada Militar, porque ele estaria sendo perseguido. Esse cidadão, ele tem 22 anos, é um homem, e foi quando então, lá por volta das 6 horas da manhã, chegou esse chamado na Brigada Militar. A guarnição que estava de serviço ali na região do bairro São Geraldo foi até o local, foi até essa rua que fica próxima, é uma travessa ali da Avenida São Pedro. E quando os policiais chegaram, ele já estava na área da frente desse prédio comercial. Esse prédio, para a gente ter uma ideia, André, ele tem salas comerciais que são alugadas. Não tinha ninguém dentro desse imóvel na hora desse caso, quando a polícia chegou lá. O que aconteceu? Logo quando os policiais chegaram, ele já tinha escalado uma parte e já ameaçou se jogar quando os policiais chegaram ali. Ele, então, né, houve uma negociação inicial com aquela guarnição, ele acabou quebrando o vidro e entrando nesta sala que a gente vê com a janela quebrada desse prédio. E lá permaneceu com um caco de vidro na mão e, de acordo com um dos policiais que atendeu a ocorrência, ele ameaçava inclusive cortar o pescoço aqui, André, com esse caco de vidro. Então, era um homem de 22 anos que ali relatou que estaria sendo perseguido, mas isso depois não se confirmou, não se teve, né, a confirmação desse relato.
e ele permaneceu dentro desse prédio aí até por volta das 9h20 da manhã, quando já tinha todo um aparato lá na região para que os policiais pudessem retirar ele de lá. André, para você ter uma ideia, tá? Para tu teres uma ideia, é o seguinte: o Corpo de Bombeiros foi acionado, colocou um caminhão ali bem na frente para que houvesse a negociação. Depois, por volta das 8h30 da manhã, o BOPE chegou ao local, a área toda foi cercada, toda foi isolada e os negociadores então iniciaram essa conversa, esse contato com ele. Por volta das 9h20 da manhã, os policiais do BOPE entraram nesse local e aí então houve o desfecho. Agora a gente pode ouvir também o tenente-coronel que comanda o 9º Batalhão, que no final da ocorrência deu um relato de como que esta ocorrência foi encerrada, André. Escalou à frente do prédio, quebrou a janela e entrou. Ali no entrar ali ele já se cortou um pouco. Quando a primeira guarnição chegar no local foi a guarnição do policiamento. Tentou fazer contato com ele ali, ele ameaçou se jogar. A guarnição isolou a área. Quando tem esse tipo de ocorrência, sempre que tem esse tipo de ocorrência, nós isolamos a área e acionamos a equipe tática, o grupo especializado para fazer esse tipo de atendimento. Provavelmente ele estava sob efeito de drogas e em surto, porque nenhuma das histórias dele assim, tem muita conexão. Gabi Lerina. Eu fiquei com dúvida em duas coisas. Primeiro, ele estava armado e outra, quando ele sobe, ele escalou pelo lado de fora esse prédio, ele ficou do lado de fora do prédio, do lado de dentro, porque tem grades, né? Ele escalou, ficou naquela parte de fora ainda, Gabi, ficou numa parte, não era exatamente no andar, mas ele ficou em algum ponto ali do prédio quando a guarnição chegou e depois desse contato inicial, então é que ele entrou na sala, mas ele não estava portando nenhuma arma, isso não foi relatado pela Brigada Militar, nenhum porte de nenhum objeto, ou revólver, ou simulacro, enfim. A arma que ele utilizou era uma arma branca, no caso um caco de vidro daquela janela que estava ali, que foi quebrada por ele mesmo e que ele já estava lá dentro dessa sala comercial. Muito bem, portanto, quem está chegando agora, 12h23, isso está acontecendo na madrugada de hoje em Porto Alegre. Imagina o desespero dos moradores ali no bairro São Geraldo, de madrugada, por volta de 4 da manhã, uma pessoa gritando, tá ali ele sentado, tá ali ele sentado, mostra depois a imagem, a gente volta para mostrar ali ele sentado, isso quando ele já tinha invadido esse prédio comercial, tá ali ele sentado, e aí o momento que ele foi pego pelos bombeiros, SAMU, pelos policiais. Esse homem corria desesperadamente, dizendo que estava sendo perseguido, né, Gabi? Estava sendo perseguido, teria invadido tentado invadir residências, pátio de residências, residência abandonada, não sabiam o que era, se era um assalto, se ele era o assaltante, né? Não sabiam, assustadas, e aí chega determinado momento que ele escalou, né? Escalou esse prédio comercial ali foi tudo pelo lado de fora, tinha cerca elétrica e mesmo assim ele passou pela cerca elétrica, tinha grades também, como a gente pode observar, e não é no primeiro andar, é um pouco mais alto, inclusive, que ele vai, quebra o vidro e fica lá dentro por cerca de 4 horas. Né? Tá ali, ó, olha como é alto. Não sei como ele conseguiu isso, não sei como que conseguiu. Grande aparato policial, né, André? Como é que ele subiu ali, né? Tá certo, uma então. verdadeira mobilização de todas as forças de segurança ali na região de São Geraldo nessa manhã. Não era um caso de uma ocorrência policial, não era ele assaltante, mas ele parece que já tem passagens pela polícia. Infelizmente, aí, pelo que disse o policial... Sim, ele tem alguns antecedentes, André, mas relacionados a drogas, né? Não exatamente de furtos nem roubos. Sim. Mais relacionados à questão de drogas. Tá certo. E, infelizmente, sabemos aí mais uma prova do que a droga faz na cabeça e na vida de uma pessoa. 12h, 25 minutos. Vamos para a redação com a Gabi, um flagrante de mais um furto lá em Capão da Canoa. Uma mulher se aproveitou da distração de uma atendente, não é mesmo, Gabi? Tem um detalhe neste crime aí que a Gabi vai contar pra gente. Alguns detalhes, né, André? Primeiro é o seguinte, ó. Só para começar a história, essas duas estão envolvidas de acordo com as informações que a gente recebeu, tá? Elas fazem aquela ceninha, muito bem, de entrarem na loja, de observarem que enquanto um distrai, conversa com o atendente, a outra vai lá... Abre lá a bolsa, pega uma jaqueta, as duas e detalhe. Qual das duas? A de essas cabelo aí. claro, loiro, e aquela mocinha lá que pegou a jaqueta, uma jaqueta e colocou dentro da bolsa e ó, você foi e esqueceu de pagar. Detalhe, muito, muito básico. Só que o que me chama a atenção nessa cena é o seguinte, André.
Viu que tem uma pitoquinha ali que passa de... Circulando, né? É, André, Uma isso criança. de acordo com as informações que a gente recebeu lá da loja. Ali ela. A criança é filha de uma delas, André. Tá, então as duas envolvidas é essa que tá com a touca. Não, não é a touca, é o cabelo. É um cabelo que machuca. loiro. Ah, eu achei que era uma... A de cá, o cabelo loiro, Tá. essa outra moça que faz exatamente o furto, que pega a peça A de que roupa... tá com a bolsa ali? Isso, a de lá, as duas. A daqui, a de cabelo liso, escorrido, é a moça da loja. Ah, e ela entendi. vai buscar alguma peça, ela pediu alguma coisa para que ela fosse ver lá no depósito, enfim. E ela sai. Quando ela sai de cena, é que a outra atua, só que elas estão ali, claro. Essas duas aí. É um teatro, né? André, detalhe, deixa eu contar uma história que é anterior a esse registro dessas câmeras. Antes de tudo isso, que não tem a imagem, entrou um outro homem, entrou um terceiro que faz parte dessa quadrilha aí. E essa pessoa, esse homem, provou essa jaqueta, gostou, lá, não sei mais o quê, e eu volto depois, eu pego daqui a pouco. Só que ele foi embora. Minutos depois, entram as duas e vão exatamente naquela peça que aquele homem tinha provado e não tinha gostado ou não ia levar naquele momento. Tu acha que eles não estão envolvidos, André? Ah, pois é. Não, e aí, neste caso, não é nem para revender ou passar adiante ou trocar por alguma coisa. Ele queria para ele mesmo, tanto é que foi e experimentou. Seria isso? Foi lá e não tem nem ideia. O fato é que ele provou a jaqueta, viu que estava certo, fez toda ali a combinação com a dupla. Aí elas entram ali, as duas mulheres, começam a conversar com a atendente, distraem a atendente. A de cá fica conversando com ela, que aparece do lado direito do vídeo, essa moça loira. Enquanto a outra, olha lá, quando ela saiu, veja, abriu a bolsa, abriu um espacinho, pegou a jaqueta que estava mais para baixo e saiu caminhando como se nada tivesse acontecido. Isso foi em Capão da Canoa, né? A que ponto chega, Gabi? Porque as pessoas se aproveitando, inclusive, do uso da máscara, né? Para não ser reconhecidas, né? Exatamente, porque assim, ó, o pessoal sabe que tem câmera em tudo que é lugar. Tem câmera em tudo que é lugar, apesar que a câmera pode identificar essas senhoras facilmente. A câmera identifica, não é difícil encontrá-las. Agora, se são de lá, se fazem parte da gangue, a chamada gangue das gordas, né? A gente sempre fala, né? Já falamos várias vezes da gangue das gordas, mas tá aí. Daqui a pouco já são até conhecidos, né? Mas tá aí a câmera de segurança mostrando, gravando direitinho o rosto. Mas o que mais me chateou, além de tudo isso, é ver aquela criança envolvida ali, né? Isso seria, de acordo esse com o proprietário da loja, que nos passou as informações, seria filho de uma delas, né? Então, puxa vida, né? Que exemplo, hein? Puxa. Muito bem, gente. Meio-dia, 28 minutos. Agora em Viamão, presas pessoas, quantas que comandavam o tráfico de drogas lá na cidade? Só pessoas importantes, né? Dentro do universo criminoso. Conta pra gente quantas pessoas foram presas em Guilherme Roquette. 4 pessoas, André, foram presas pela Polícia Civil aqui de Viamão, a equipe da 2ª Delegacia daqui aonde nós estamos nesse momento aqui em Viamão. André, entre esses 4 está um chefe do tráfico que comanda ali a região da Vila Gaúcha. Para a gente situar para vocês aí onde é que fica a Vila Gaúcha aqui em Viamão, vamos dar uma caminhadinha aqui, Paulo Garavelo, meu colega. A 2ª DP aqui de Viamão fica na Avenida Salgado Filho, onde a gente está nesse momento aqui, ó. Aqui é a RS 040, vai para Viamão, vai para aquela região de Águas Claras, para o litoral norte aqui do estado. A 2ª Delegacia fica nesse prédio aqui e a Vila Gaúcha, André, fica atrás da delegacia, nessa região mais para trás da delegacia, entre a Salgado Filho aqui, a RS 040, e o Caminho do Meio. A Vila Gaúcha fica nesse miolo aqui. Pois bem, um desses cidadãos que foi preso nessa madrugada, ele seria então o chefe do tráfico de drogas lá na região da Vila Gaúcha. É, segundo o delegado, uma área conflagrada do tráfico de drogas e esta foi a 28ª edição da Operação Narcos realizada aqui na cidade. Vamos ouvir o que diz o delegado aqui da 2ª DP de Viamão, o delegado Júlio Neto, com relação a essa operação e a importância da retirada dessas pessoas de circulação. Através desse monitoramento, a gente tem a estratégia de identificar e depois realizar a diligência para efetivar a prisão desses indivíduos, porque eles fazem a ponte entre o tráfico de drogas local e o comando da facção que domina o bairro, que está normalmente dentro do sistema prisional ou em situação de foragido. Foi o que aconteceu ontem. Nós já tínhamos a identificação desse suspeito. Ele era uma pessoa que não trabalhava diretamente na comercialização, mas que fazia a entrega das drogas já fracionadas para venda. Após uma ação longa de campana, que levou quase toda a madrugada, surpreender
esse indivíduo. Tá aí a então, operação. André, o que aconteceu aí? Repassa pra desculpe, gente. Pode. Repassa. A gente que pede desculpa pro telespectador é que, com o atraso que a gente tem de internet, né? A gente às vezes assim fica um se atropelando e derrubando o outro, mas não tem problema que a gente se ajeite, a gente se dá super bem, não tem problema nenhum. Só repete pra gente quantos foram presos nesta operação aí da polícia, Guilherme. Aí depois completa com as suas informações. Pois é, André, então foram quatro pessoas que foram presas, entre elas esse gerente do tráfico de drogas aqui da região da Vila Gaúcha. E também foram apreendidas 285 porções de drogas. Só fui conferir aqui para ver exatamente qual era a droga, mas a informação que o delegado nos passou é que as drogas que são comercializadas nessa região é normalmente maconha e crack. Drogas de valores mais elevados, por exemplo, drogas sintéticas, não é comum aqui na região, porque normalmente o poder aquisitivo de quem compra não chega para esse tipo de perfil. Então é a maconha, aliás, é a droga aquela mais barata, aquela mais em conta. Mas o que acontece, André? Tem um pano de fundo aí social bem maior do que o tráfico de drogas. Esse grupo, ele domina completamente ali a Vila Gaúcha. É um território conflagrado e eles assumem inclusive o poder do Estado. Dão segurança, mandam e desmandam ali na região. Na verdade, tocam o terror aqui nessa região aqui da Vila Gaúcha. E esse líder do tráfico que foi preso pela polícia, inclusive foi numa campana da madrugada inteira que a polícia acabou chegando a esse cidadão, ele até então ainda não tinha sido preso, porque a polícia ainda não tinha conseguido chegar até ele. Agora, a polícia acredita que com a prisão desse grupo que dominava ali a região da Vila Gaúcha, deve reduzir também os crimes patrimoniais. Por exemplo, roubo a pedestre, porte de arma, roubo de carro, clonagem, tudo isso pode reduzir, né? Porque de acordo com... Exatamente, André, exatamente. Porque, segundo o que nos diz o delegado, é algo que permeia o tráfico de drogas, que tangencia o tráfico de drogas. A gente tem mais uma fala do delegado, não sei se a gente ouve agora ou a gente comenta mais um pouco. Podemos ouvir. Então vamos ouvir o que o delegado diz, né, sobre essa região aqui da Vila Gaúcha, que eu já dei o spoiler, né, é uma área realmente conflagrada pelo tráfico de drogas. Uma área tradicionalmente controlada por essa facção criminosa e que tem o tráfico estabelecido, né? Como a gente diz, um tráfico orgânico, né? Que já faz parte da rotina da comunidade. Não é uma área de fácil atuação, existe um histórico aí de resistência, porque, em geral, esses grupos criminosos acabam se substituindo ao Estado, né? E criando um vínculo com a comunidade, e sem falar do medo, né? Vejam o que disse, Gabi. O medo, Guilherme, né? O que disse exatamente. Sabe o que me veio na cabeça, André? Não sei se o Gui tem essa informação, será que nesse caso também, que é bem comum do tráfico de drogas, será que eles expulsavam as pessoas de casa para que as pessoas guardem, obrigavam as pessoas a guardar os entorpecentes? Também tinha essa situação, tu chegasse a conversar sobre isso com o delegado, Gui? Gabi, expulsão, ainda o delegado não tinha exatamente esses relatos. Expulsão, então, em princípio, essa quadrilha não fazia, mas eles coagiam. Eles coagiam a entrada, a saída, controlavam quem entrava, quem é que saía do bairro, monitoravam toda a região e, como o próprio delegado disse, assumiam o poder do Estado. O que é o poder do Estado? Aquele poder de polícia, né? De monitorar a área, de dar segurança e de ditar as regras lá dentro. E uma coação muito grande, porque, Gabi, gerava um medo na população, porque quem não se submetia a essas ordens, a essas determinações desse grupo, eles eram coagidos, inclusive obrigados a sair de lá, a deixar a região. Claro, medo. É um medo, até porque, André... Não, tu tá em casa, né? Tu tá na tua casa, mas tem alguém ali do lado de fora, né? Tu é coagido, daqui a pouco até a chegar num determinado horário, a sair num outro, a não permitir uma entrada, uma saída. Então, todo esse grupo aí de 4 pessoas que foram presas, eles são integrantes dessa quadrilha nessa região aqui da Vila Gaúcha e um deles, como eu disse, é o chefe, né? Seria o líder da facção criminosa que atua aqui na região. Tá certo, obrigado, Guilherme Roquete, pelas informações. Portanto, aí preso um gerente de tráfico em Viamão, na região metropolitana. Falar em preso, Gabi. Atenção, 2 pessoas, Gabi, foram presas. Pode colocar a sirene, já são 16 dias em busca ao Lázaro. Lázaro
Barbosa, de 32 anos. Finalmente uma pista, né, André? Duas mais pistas, concreta, né? Duas pistas, porque foram dois presos, duas pessoas acusadas de terem facilitado a fuga do Lázaro. Portanto, a polícia, vejo aqui no SBT News, polícia prende 2 suspeitos de facilitar a fuga de Lázaro Barbosa. Um dos detidos estava com a arma roubada pelo criminoso. As buscas já duram 16 dias. O Paulo Vitor Tatuzinho, o nosso colega lá de Goiás, vai entrar ao vivo daqui a pouco, trazendo as informações e atualização sobre as buscas ao Lázaro. Porque 16 dias, né, Gabi? Quer dizer, a polícia já desconfiava. Tem alguém que deve estar ajudando. A gente falou sobre isso com o Tatuzinho essa semana aqui. Isso. Não é possível ele estar se alimentando, carregando o celular, com arma, com munição, né? Impossível, né, André? Alguém poderia estar dando esse suporte. E esses 2 presos, André, um deles é um fazendeiro e o outro é um caseiro, né? Uma coisa é a pessoa ser coagida a facilitar. E isso já aconteceu em várias situações, tanto é que foi, dias atrás, ele entrou numa casa e consumiu 30 ovos, tá? 30 ovos. Ou seja, ele sabe que o ovo dá sustento, dá sustentação, e é isso que ele fez. Só que aí, imediatamente, quem é vítima vai buscar ajuda da polícia, isso sim. Neste caso foi diferente, tanto é que uma das pessoas estava com uma das armas que tinha sido roubada pelo próprio Lázaro. Mas isso daqui a pouco, direto de Goiás, o Tatuzinho, Paulo Vitor Tatuzinho, vai atualizar as informações sobre a busca por Lázaro. 12h 37 minutos. Olha só essa. Aos apaixonados por futebol, a gente tem uma excelente notícia. Vocês sabiam que o Sesc, aqui da Protásio Alves, aqui em Porto Alegre, ele tem uma estrutura super completa para receber delegações do esporte? Não sabia? Eu também não. Então, olha aí na reportagem. Localizado na zona norte da capital desde 1958, o Sesc da Protásio tem a tradição de ser anfitrião de atividades culturais, esportivas e de lazer. Mas desde o ano passado, a unidade virou referência para receber grupos maiores. Eles estão cada vez mais preparados para hospedar delegações inteiras de futebol e futsal. Desde setembro de 2020, nós temos essa parceria com uma agência de turismo, onde nós recebemos equipes de todos os níveis do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e os demais estaduais, para ficarem hospedadas aqui, justamente pela estrutura. Mais de 20 delegações já passaram por aqui. Além de desfrutar da hotelaria, os grupos também podem aproveitar de 24 hectares de uma estrutura completa. São as facilidades de poder dormir, treinar, fazer as refeições no mesmo lugar e só sair do hotel para competir. Sim, facilita bastante, né? Escutando os relatos dos chefes de delegações, né? Porque a logística em grandes cidades, ela complica, né? Tu está hospedada em um hotel onde tu precisa sair para fazer um treinamento que antecede os jogos, complica muito. Então, o fato de nós termos 2 campos de treinamento e um de competição facilita essa logística para as equipes. E você já sabe, para ter acesso a mais informações e ver quais equipes já passaram por lá, anota aí www.sesc-rs.com.br/Protásio Alves. Que lugar bonito, e o Sesc é uma das instituições que nos enche de orgulho, né? Parabéns ao pessoal do Sesc por esse trabalho tão importante e, de fato, a gente não conhecia. Mas que bom, agora ficamos conhecendo através aqui do SBT desse espaço tão importante aí para o esporte. Aí daqui a pouquinho tem esporte, viu? Já está o Matheus Schenck aqui se preparando, temos as informações do esporte, como é que foi o jogo, como é que está a situação do técnico do Grêmio. Tem o técnico do Inter, o técnico do Grêmio, mas daqui a pouco a atualização com o Matheus Schenck e com o Jeremias também. Em seguida aqui no esporte, as informações. Faltando 20 para 1, olha só, numa entrevista exclusiva ao SBT News, o governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou sobre a candidatura à presidência e ele também fez uma análise sobre os concorrentes, não é, na corrida eleitoral de 2022. Vamos ouvir aí um trechinho? O senhor acredita que a saída definitiva de Luciano Huck desse cenário pré-eleitoral pode, de alguma forma, beneficiá-lo? Eu acho que
possível, ajuda dentro do processo de aglutinarmos em torno de uma candidatura. Agora eu até quero deixar claro, eu tenho muita disposição, mas não tenho uma obsessão. Muitas das políticas públicas que mais encantavam a discussão para o Luciano Huck, pelas quais ele mais se debruça, mais ele trata, que são educação e meio ambiente, são duas pautas que me interessam muito também. Quem é o seu principal adversário, né? Quem que o senhor tem que realmente ter em mente, assim, esse é o principal que eu tenho que vencer? Meu primeiro adversário é o desconhecimento de uma parcela da população. Eu ainda tenho que me fazer mais conhecido, eu assumo isso, né? Bom, a entrevista completa você pode assistir no link www.sbtnews.com.br. Gente, sexta-feira. Hoje é sexta-feira, Gabi Lerina. Oba! Sexta-feira é dia de Partiu Cultura, aqui do SBT Rio Grande. E hoje é a vez do ator gaúcho Marcos Breda conversar com a gente. Não é mesmo? Bruna Colossi, é contigo. Oi, gente, boa tarde, André, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. O Partiu Cultura tá no ar pra gente dar aquela respirada e eu já começo te perguntando, quem aí é fã de cinema e de astrologia? Não tá entendendo? Que tal juntar as duas coisas? É, que tem um gaúcho na área que tá trabalhando muito bem nessas duas áreas, vocês sabiam? Não estão acreditando? Então, chega de suspense, vamos descobrir isso juntinhos. Vem pra cá, Marcos Breda, coisa boa te receber para esse papo de gaúcho pra gaúcho. Tudo bem por aí? Tudo jóia, graças a Deus. Sobre o filme Quem Vai Ficar com Mário, que está em cartaz, eu queria saber um pouquinho mais, porque ele tem essas cenas, como tu falou antes, né? Algumas gravadas aqui no Rio Grande do Sul, mas foi um filme produzido antes da pandemia, né? Exatamente. Ele foi produzido e filmado todo no primeiro semestre de 2019. É a história de uma família, dona da maior cervejaria da região, um nome fictício chamado Bruderlich. Bem alemão. Bem alemão. E aí existe o cara que é o dono da cervejaria, ele tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E um desses filhos vai para o Rio de Janeiro fazer um curso de administração de empresas, mas na verdade ele abandona o curso, vai cursar teatro, vira escritor, sai do armário, começa a namorar um diretor de teatro e ele um dia resolve voltar para o Rio Grande do Sul, para Gramado, Canela, Nova Petrópolis, essa região aí, para sair do armário e contar tudo para a família. Mas vem cá. Que história é essa de astrologia? Isso também é uma paixão antiga, mas que aflorou mais ainda agora? Exatamente. Eu comecei a estudar astrologia há 35 anos, em 1986, quando eu dividia apartamento em São Paulo com o escritor Caio Fernando Abreu. Ele, além de escritor e gaúcho, evidentemente, ele era um grande astrólogo. E aí ele desenhou meu mapa, me explicou, eu me interessei pelo assunto, comecei a ler, ele tinha uma biblioteca gigantesca sobre astrologia, me ensinou os primeiros cálculos, as primeiras interpretações, e de lá para cá eu venho estudando, até que agora, durante a pandemia, eu resolvi começar a trabalhar com isso também. Apesar de continuar a trabalhar como ator, eu comecei a trabalhar também como astrólogo. Marcos, quero muito te agradecer por ter participado aqui do Partiu Cultura com a gente, dividindo essas experiências, né? Trazendo essas novidades, inclusive esse filme que a gente pode correr para o cinema agora com todos os cuidados, mas para assistir, né? Maravilhoso, estão todos convidados, vai ser uma alegria, vocês vão se divertir, dar boas risadas. Queria agradecer a nossa entrevista aqui e quem quiser consultar astrologia comigo é só entrar no Instagram, mandar uma mensagem ali direta no meu perfil e a gente marca uma consulta, você vai gostar, prometo. Olha aí. Então, Marcos, depois eu te chamo lá no Instagram, tá? A gente bate um papo depois, mais tarde. Um beijo. Combinado. Satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. Gostei. Beijo, querido. Beijão. Gente, vamos combinar coisa boa, né? Esse clima leve, descontraído pra gente começar o fim de semana. Lembrando que se hoje sextou, amanhã tem Masvá e o meu convite todo especial para vocês. Olha o que te espera no programa amanhã.
Vamos fazer um passeio exclusivo por um dos principais cartões postais de Canela e Gramado. É dia de conhecer o pé da Cascata do Caracol, de um ângulo que você nunca viu. Ah, e também tem uma matéria de dança do ventre. Tribal, isso mesmo, é uma mistura de dança folclórica com aquela que a gente já conhece. Nosso encontro está marcado amanhã, meio-dia no Masbá, e semana que vem tem mais Partiu Cultura. Beijo, bom finde! Bom final de semana para ti também, Bruna Colossi. Lembrando, amanhã assistindo o Masbá aqui no SBT. Bom, a gente vai para um intervalo e em seguida nós vamos até Goiás para saber a atualização dos já 17 dias de buscas pelo Lázaro. E você vai ver também a primeira vitória de Diego Aguirre na temporada. E no Grêmio, Jeremias Werneck? No Grêmio, André, um empate frustrante na Arena, que aumenta a pressão e as críticas para cima do técnico Thiago Nunes. Qual será o futuro do Grêmio e do treinador? Depois do intervalo. Que é, ó, rapidinho, fica aí. Ó, até já. Muito bem, agora, momento da gente falar de esporte, uma situação bastante complicada para os nossos times aqui no estado, né? E agora nós vamos falar também de Copa América e Campeonato Brasileiro. O Grêmio tropeçou de novo e o Inter voltou a vencer. Entra em campo, Matheus Schenck. E cadê o Jeremias Werneck? A bola é de vocês. Muito bem, boa tarde, André. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jeremias. Fala, Schenck. Olha só, Jeremias, vamos começar com notícia boa. Vitória do Inter, Richard bota os gols, a torcida colorada quer ver os gols da vitória. 2-1 para cima da Chapecoense, Caio Vidal e Yuri Alberto marcaram os gols. Jeremias, não dá para dizer que o Inter convenceu, mas era para ganhar e ganhou. Ah, não, Schenck, espera um pouquinho. Como assim não convenceu? O Inter jogou bem. O Inter abriu 2-0, o Inter foi bem diferente do que vinha sendo. E o final do jogo, com a confusão, com o gol da Chapecoense, deixou a impressão de que foi mais sofrido do que foi. Eu gostei da atuação do Inter. Claro, não é uma atuação para o Inter ser campeão brasileiro assim, não estalar de dedos. Mas eu gostei e eu vi bastante coisa nova, bastante coisa diferente do Inter contra a Chapecoense. Uma vitória importantíssima. A primeira vitória do Inter lá na Arena Condá e a primeira vitória com o Diego Aguirre, primeira vitória com gol de bola rolando depois de 9, 10 jogos. Eu gostei do Inter, Schenck, seu exigente. Não sei se eu estou muito crítico, então a gente está só mostrando os gols, mas se a gente fosse mostrar os melhores momentos, Jeremias, o Inter levou um certo sufoco em vários momentos. A Chapecoense também criou para empatar esse jogo, né? A defesa do Inter não foi assim aquela geladeira que fazia propaganda nos anos 90, né? Mas o Inter também teve chances para fazer mais gols. Vocês da imprensa não lembram isso. Vocês da imprensa não veem isso, não falam que o Inter teve mais chances para fazer gols. E o Inter teve chance para fazer mais gols. Mas a defesa, sim, a defesa precisa ajeitar um pouquinho ali a cozinha. Jeremias acha que a gente está criando crise no Internacional? Não, Jeremias, nós não estamos fazendo isso. O Inter ganhou, legal, bacana, podia ter feito mais, mas também teve sofrimento, especialmente na bola aérea. Vamos fazer o seguinte, Jeremias, vamos deixar o comandante novo falar? Diego Aguirre, por favor, o que você fez para mudar a cara desse Internacional? Primera cosa que tentamos trabajar en eles tenían que entrar al juego con confianza. Son ellos que fueron vicecampeones brasileños algunos meses atrás. Entonces teníamos que acreditar y dar todo por la victoria. Jeremias, além da palavra do Aguirre, a gente vai mostrar também a confusão que rolou no final do jogo. Jeremias, me conta, cenas lamentáveis com Caio Vidal, Danilo Fernandes e o jogador da Chapecoense. Que absurdo que fez o Bruno Silva da Chapecoense, né? Aquilo ali não pode ser feito num jogador profissional. Não tem nenhuma condição de um jogador profissional fazer isso. Do nada, vir e dar um rapa assim no jogador do Inter, o Peglo. Isso é uma coisa totalmente desproporcional.
Olha, fazia muito tempo que eu não via uma coisa assim fora de contexto. Não teve nenhuma briga, uma discussão, antes o cara chegou e... Que isso, cara? Verdade. O jogo foi até tranquilo nesse sentido, né? Não houve grandes cenas assim que dessem a imaginar que íamos ver um negócio desses, né? Igual agora chegar aqui e te xingar do nada, que é isso? Mas olha só, vamos falar então da classificação do Brasileirão, porque tem um negócio incômodo, André. Tem um negócio bem incômodo na última posição do Campeonato Brasileiro. Aparece o Grêmio. Olha aí, o Grêmio com 1 ponto. Daqui a pouquinho a gente já vai ver os gols desse empate do Grêmio. O Grêmio está na lanterna, André. Exato, já faz 4 rodadas aí que o Grêmio está em último lugar. Está na hora de reagir. A gente depois já pode mostrar os gols aí de Grêmio 2, Santos 2. Jeremias Werneck, é preocupante esse resultado de 2-2 ou ainda é melhor comemorar o bom futebol que o Grêmio deu alguns ensaios? Bom, vamos lá, Schenck. O Grêmio não pode fazer 1 ponto em 4 jogos. Não pode. Eu concordo com o Thiago Nunes que o Grêmio teve boas oportunidades contra o Santos. Além dos 2 gols que fez, teve chance para fazer mais. Mas o Grêmio tomou 2 gols. O Grêmio empatou. O Grêmio tinha que vencer o jogo contra o Santos. Não venceu. Nos bastidores, o Grêmio dizia-se o seguinte, se vencer por 1-0, gol contra do Santos é o que vale. E dentro do Grêmio, essa é a ideia. Que bom que jogou bem, mas empatou. Era melhor ter vencido e jogado mal. Esse é o resumo nos bastidores. Eu já vou chamar o Diário do Glauco, mas antes uma única perguntinha. Jeremias, esse empate vai na conta do Thiago Nunes? Tem muita gente reclamando da atuação do técnico na demora das substituições. É por aí? Passa por ele? O treinador está sendo bastante contestado. Ele fez uma troca e depois só os 40 e poucos, né? Isso. E, olha, ele tem que vencer o Fortaleza no final de semana. Se ele não vencer o Fortaleza no final de semana, vai ficar bastante difícil a situação do Thiago Nunes. Olha aí, informações preocupantes. Mas domingo, quem sabe, né? Domingo vai dar. Grêmio e Fortaleza, domingo vai acontecer a vitória gremista, né? Agora vamos mostrar... André, você conhece Brasília? Conheço. Conhece? Já foi? O DF conheço. Sim. Sabe quem andou conhecendo Brasília ontem? Glauco Paza, o 8º capítulo do Diário do Glauco. O que ele aprontou? E aqui então, o Palácio do Planalto. E a rampa mais famosa do Brasil, lá no canto. E a gente conseguiu flagrar aqui a cerimônia dos Dragões da Independência. A guarda que faz a troca das bandeiras ali. Uma coisa bastante tradicional. Neste local há um espaço reservado para as bandeiras dos estados e, é claro, tá ali, ó, a bandeira do Rio Grande do Sul. E a Copa América orgulhosamente apresenta um dos seus principais palcos. Tá aqui, ó, Estádio Mané Garrincha. Nada mais, nada menos do que o 2º maior estádio do futebol brasileiro. É mole? E uma das principais joias arquitetadas por Oscar Niemeyer. Aqui, Congresso Nacional. Legal, né? Andamos bastante, conhecemos um bocado de Brasília, mas já anoiteceu. E agora eu quero ver achar o caminho de volta. Tchau! O Glauco não deu sinal de vida ainda, eu espero que ele tenha encontrado o caminho de volta. Mas vamos fazer o seguinte, gente, vamos mostrar os gols de ontem da Copa América. Tivemos 2 jogos pelo grupo A. Vamos lá, começando então com Paraguai e Chile, vitória paraguaia 2-0, gols do Samúdio e do Almiron de pênalti. E daqui a pouquinho a gente já vai ver os gols também. Que decepção da seleção. esse Chile. Ah, verdade, né? Os chilenos estão decepcionando nessa Copa América. Richard já separa também os gols de Bolívia 0, Uruguai 2. O primeiro gol, André, olha que coisa linda esse gol. Gol contra do goleiro Lanche. Eu ia dizer, até esse eu fazia aí. Verdade. O segundo gol foi do Cavani, 2-0 para a seleção uruguaia. A Bolívia está fora e o Uruguai, nesse momento, seria o adversário do Brasil. Nesse momento, o Uruguai seria o adversário do Brasil nas quartas de final. Mas, vou te dizer uma coisa, André, só para ti. Diga. A tendência é que seja o Chile.
foi o adversário do Brasil nas oitavas da Copa de 2014, aquele sufoco nos pênaltis. Pode ser o Chile, tem tudo para ser o Chile. Mas olha só, André, domingo tem jogo do Brasil. Tem. 6 da tarde, anota aí, tá? 6 da tarde, Brasil e Equador, a transmissão do SBT exclusiva começa 15 minutos antes. E o cara que vai estar nessa transmissão tem um recado especial para você. O Brasil volta a campo para encerrar a sua participação na fase de grupos da Copa América. O jogo acontece no Estádio Olímpico, no centro da cidade de Goiânia, e o adversário é o Equador. O Brasil tem 100% de aproveitamento até agora. Aliás, é a única seleção nos 2 grupos com 100% de aproveitamento. São 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, e a primeira colocação do Grupo B já está garantida. Com isso, o Brasil sabe que vai jogar as quartas de final e, se passar, a semifinal também no Rio de Janeiro. E a final, como todos sabem, vai acontecer no Maracanã, também na cidade maravilhosa. O Equador precisa de uma vitória para não depender de nenhum resultado e garantir a classificação para as quartas de final. A gente pode esperar um jogo mais aberto, com o Tite fazendo algumas experiências na escalação da seleção brasileira e com o Equador entrando em campo em busca da vitória. E tudo isso você vai ver aqui no campo do SBT neste domingo. Não me deem o bolo. Eu vou cometer uma rápida inconfidência. Ele falou ali em Cidade Maravilhosa, mas qual é a cidade maravilhosa que você falou aqui, André? Porto Alegre! Claro! Pô. Valeu, Jeremias. Obrigado, André. Um abraço, lembrando sempre que nós falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Por falar nisso, tchau, Matheus Schenck, olha só, presta atenção. Sabe quando alguém te fala que tem uma super novidade e a gente não vê a hora de saber o que é? Pois é. Agora, imagina essa novidade ter nome e sobrenome de sucesso e poder ser encontrada, sabe aonde? No supermercado mais próximo da sua casa. Então, seguinte, pare tudo o que você está fazendo e preste bem atenção. Chegou o mais novo produto da família Biscoitos Zezé. E junto com ele, toda a qualidade que todo mundo já conhece. É ou não é verdade? Crocante, sequinho, com baixo teor de lactose, feito de trigo e com um sabor único para ficar ainda mais de bacon à vida. É ele, o novo Bacon Z da Zezé. Corre lá e garanta já o seu, porque esses aqui, ó, já estão garantidos. Um é da Fê, o outro é da Lili, o outro é do Léo e por aí vai. Todo mundo já deu um jeitinho de garantir. Pois é, mas eu vou dar um jeito de garantir o meu para o final de semana. Indo em qualquer supermercado, você encontra as delícias da Zezé, né? E lembra, no final de semana vai estar a temperatura mais baixa, vai ser bom para acompanhar os biscoitos da Zezé com um café, né? Um café, um chá, enfim. Biscoito Zezé há mais de 50 anos, carinho da nossa família para a sua família. Tá aí, novidade Bacon Z da Zezé. Atenção, voltamos a falar do caso Lázaro Barbosa. 2 pessoas foram presas durante as buscas ao assassino em série lá em Goiás. Ao vivo, mais uma vez com a gente, falando sobre as novidades, a atualização deste caso, é o repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Paulo Vitor, onde tu estás? Já vejo que estás aí no QG. Quais as informações, quais as novidades? Boa tarde. Oi, André, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Rio Grande, um abraço para todos os gaúchos. Pois é, a gente continua aqui no QG das Forças de Segurança. Ontem à noite nós tivemos aí algumas novidades, entre elas a prisão de 2 pessoas, 2 suspeitos de participarem de terem dado fuga para Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, durante esses 17 dias. Com esses suspeitos, André, os policiais conseguiram apreender munições, um total de 50 munições e também 2 armas de fogo. Eles foram detidos por porte ilegal de arma de fogo e também facilitação da fuga. Eles foram levados daqui de Girassol para a central de flagrantes que fica no maior município da região do entorno do DF, que é Águas Lindas de Goiás. Inclusive agora pela manhã,
tanto o fazendeiro que foi preso, bem como o caseiro, eles prestaram depoimento à Polícia Civil. O fazendeiro, de 75 anos, ele foi encaminhado para a cadeia pública, onde deve passar por uma audiência de custódia. Nesse momento agora, o caseiro, de 33 anos, ele presta depoimento aí à Polícia Civil. Segundo as primeiras informações que o SBT conseguiu apurar, ele diz, possivelmente, há essa informação ainda a confirmar, mas que o fazendeiro estaria ajudando o Lázaro aí durante essa fuga. Pois é. E neste momento agora, André, a situação... Não, pode seguir, depois a gente tem uma pergunta para te fazer. Pode seguir, pode terminar, Tatuzinho. Nesse momento agora, André, a gente continua acompanhando aqui a movimentação, a entra e sai de polícia aqui. Teve uma movimentação intensa há poucos instantes, por volta de 12h30. O cerco está fechado, com diversas barreiras, pontos bloqueios, principalmente nas entradas de chácaras e fazendas aqui do distrito de Girassol, viu, André? Pois é, agora a gente consegue, né, Tatuzinho, Gabi, quem nos acompanha, a entender um pouco melhor, assim, já se tem... Bom, já tinha gente, então, ajudando. Não se sabe quanto tempo e nem qual é o interesse desses dois, né? Quanto tempo que eles já vinham dando esse apoio, né, Tatuzinho, para o Lázaro. Talvez se descubra a partir de agora também, né, Gabi? Com certeza. E, Tatuzinho, alguma informação, eu sei que é muito precoce de perguntar isso, mas aperta cada vez mais o cerco, né? Então, cada vez mais próximos de Lázaro, e deram alguma informação de onde ele estaria, por acaso, em algum momento, qual região, alguma informação nova? Olha, Gabi, a informação que nós temos de momento com relação ao cerco que se fecha, né, esse cerco, a gente veio dando essa notícia que se fecha desde o primeiro dia. A informação do secretário ontem, inclusive em entrevista coletiva, Rodney Miranda, é que Lázaro Barbosa, ele possa estar num cerco no perímetro de 10 quilômetros, ou seja, em chácaras e fazendas aqui da região. Principalmente o que chama a atenção é que chacareiros e fazendeiros, a maioria deles, eles estão aí proibidos de entrarem e saírem das fazendas. Tudo por conta desse cerco, seja ele por ar, por terra ou pelos riachos e rios da região. Então, possíveis esconderijos, Lázaro esteja passando nesse momento. Mas a polícia continua essa caçada. Inclusive, nós mostramos aqui há poucos instantes, ao vivo, em outras emissoras pelo país, a chegada de um civil, um mateiro, conhecido como Babaçu. Ele estaria no meio da mata também, tentando ajudar a polícia nessa caçada que já dura 17 dias, viu, André? E a polícia agora também suspeita que esses dois presos possam ter participado de crimes junto com o Lázaro, né, Tatuzinho? E a partir desta prisão também a polícia consegue fazer uma nova, digamos assim, uma nova delimitação de espaço para seguir nas buscas pelo Lázaro, como disse o Tatuzinho aí, 17 dias, gente. Que coisa impressionante. Isso vai virar filme ainda, hein, Tatuzinho? Com certeza, André. E segundo o próprio secretário de Segurança Pública, a suspeita antes da chacina, que aconteceu no dia 9 de junho, Sim. Lázaro teria envolvimento aí com cerca de 7 crimes. Crimes relacionados a quê? A homicídios e também latrocínios. Crimes que aconteceram aqui nessa região de Cocalzinho de Goiás. Ou seja, são muitos crimes aí que Lázaro provavelmente, quando for pego, quando for preso, capturado, deve responder para as forças de segurança e principalmente para a polícia judiciária, viu? São crimes mais recentes também, porque na verdade ele desde 2008 já vem aprontando, começou na Bahia e depois nessa região aí de Goiás. Tatuzinho, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho aí para ti. Nosso colega Paulo Vitor Tatuzinho, que está aí com a gente, né, contando todos os dias a evolução desta busca por Lázaro. Obrigado, um grande abraço, bom final de semana. Paulo Vitor Tatuzinho, nosso colega. Gabi. Pois é, que história, né, André? Será que na segunda-feira a gente já vai ter um desfecho dessa história? A gente espera, né? Bom, mais de 200 policiais. Agora com essa prisão, talvez alguma informação possa ser passada por esses dois homens, inclusive um senhor de 75 anos, né? Que foi preso. Quem sabe agora a polícia consegue fechar o cerco e mais o Babaçu, que é um civil, um conhecido da região que está ajudando também, né, a polícia aí nesse processo. 1h08. A gente vai ficando por aqui agradecendo a audiência e companhia de todos. Gabi, bom final de semana para ti e para todos que nos acompanharam. 19h20 tem o segunda edição e na segunda-feira, a partir das 11h30, o SBT Rio Grande. Obrigado pela companhia. Tchau, Gabi. Tchau, tchau. Tchau.